Olá a todos, eu sou o Herbert Gonçalves para o site Blender Web e neste vídeo de hoje sobre o nosso curso básico nós estaremos falando então sobre as diversas opções do Reader da 3D View. Porém, antes de fazê-lo, quero me desculpar por deixar de comentar algo no vídeo anterior. Logo eu vou aproveitar então esta oportunidade para complementar então o vídeo anterior com relação à navegação na 3D View. Bem, nós não vimos na prática então a ação que ocorre quando nós pressionamos as teclas numéricas 0 e 5, ou seja, a visão de câmera e a alternância entre a visão perspectiva e ortográfica. Vamos iniciar então falando sobre a visão da câmera. Bem, para entrarmos então na visão da câmera, nós precisamos pressionar a tecla 0 no teclado numérico. Desta forma então, você verá a cena pelo ponto de vista então da câmera. Quando você vai renderizar uma cena então, ou uma animação, por exemplo, a única coisa que irá aparecer na renderização final será aquilo que estiver então enquadrado dentro do campo de visão da câmera. Bem, outra coisa que nós temos que comentar é que ao selecionarmos então a câmera, nós podemos entrar no modo chamado Fly Mode, onde nós utilizamos o atalho Shift F. Ao utilizar Shift F, então repare que aparece uma pequena mira no centro da câmera, e desta forma, se você rola o scroll do mouse para frente, você move a câmera para frente. Se você rola o scroll do mouse para trás, você então move a câmera para trás. Quando você chega no ponto desejado, você clica então com o botão esquerdo do mouse. Para cancelar seria então o botão da direita. Estando no Fly Mode, então também você pode movimentar o mouse e automaticamente você movimentará a sua câmera. Correto? Bem, é importante ressaltar que no Fly Mode você realmente movimenta a câmera fisicamente, ou seja, você não movimenta apenas a visão. Nós vamos ver isso na prática, então eu vou ocultar nossa Tool Shelf, vou subdividir a 3D View em duas e vamos aplicar então o Fly Mode para que você possa observar como realmente a câmera se mexe. Vamos movimentar então o mouse para cima, para baixo, para frente, e como você pode observar então, no Fly Mode a câmera realmente se move, ou seja, não é apenas a sua visão que está se alternando de local. Beleza? Bem, agora nós iremos falar então sobre a diferença que ocorre entre a visão perspectiva e a visão ortográfica. Vou colocar então em ambas as 3D View a visão frontal, correto? Vamos aproximar um pouco, tentar deixar as duas então com o mesmo tipo de visão. Agora está bem próximo o tipo de visão de uma da outra. E nós vamos deixar então a 3D View da esquerda na perspectiva e a da direita então na ortográfica. Bem, o que percebe-se? Na realidade, o nosso olho ele é usado para a visão em perspectiva, porque os objetos parecem mais distantes e estarem menores conforme aumenta a distância entre o observador e o próprio objeto. A projeção ortográfica então ela pode parecer um pouco estranha no início, porque os objetos permanecem no mesmo tamanho independentemente de sua distância. É como se você observasse então uma cena a partir de algum ponto distante no infinito. Não obstante disso, a visão do tipo ortográfica então ela é muito útil e é o padrão do Blender, assim como na maioria das aplicações 3D, porque provê então uma visualização inicial bem mais técnica, fazendo com que seja mais fácil então você desenhar, modelar e julgar as proporções dos objetos. Lembrando então que para alternar entre a visão perspectiva e ortográfica, você utiliza então a tecla número 5 do teclado numérico. Bem, visto isto então, vamos passar ao assunto do nosso vídeo tutorial de hoje, que é com relação às opções do Reader da 3D View. Vejamos então agora os elementos do Reader da 3D View. Bem, nós temos à esquerda este ícone, que corresponde então ao seletor de tipo de janelas. Nós temos também o HID Pull Down Menu. Ao clicar neste ícone, então,
você oculta os menus View, Select e Object. Isso serve para que você tenha acesso então ao conteúdo na parte direita do Reader, mas como comentamos no primeiro vídeo, basta que você role o scroll do mouse, mantendo então o cursor do mouse sobre o Reader, e você consegue então acesso a todo o conteúdo do mesmo. No menu View, nós vimos aqui os tipos de navegação, como ocultar e revelar a tool shelf e a barra de propriedades, mas estes comandos são possíveis de ser obtidos mediante a utilização então de teclas de atalho, o que torna o nosso serviço bem mais prático. No menu Select, nós vimos a seleção, que é com a letra A, ou seja, Select ou Deselect tudo, e a seleção circular e de bordas nós veremos posteriormente quando do estudo de modelagem. No menu Object, nós vimos a função Snap, que serve para posicionar o cursor, e nós vimos também algumas opções do menu Transform, como o Grade, Rotate e Scale. Bem, este outro menu que você encontra então, onde está escrito Object Mode, ao clicar nele então, você, caso esteja com o objeto selecionado, no caso o objeto 3D, você tem diversas opções. Se você selecionar outro objeto, que não um objeto 3D, as opções então mudam. No caso, quando você estiver com o objeto 3D, você pode optar pelo Object Mode, Edit Mode, Script Mode, Vertex Mode, Texture Paint e Weight Paint. Bem, nós nesse curso básico que nós estamos vendo, nós daremos prioridade apenas aos dois primeiros modos, que é o modo de objeto e o modo de edição. Logo a seguir nós falaremos então sobre estes dois modos. O próximo ícone então, ele se refere ao modo de sombreamento. No caso, nós estamos no modo Textured, ou seja, você exibe a textura e o objeto então sofre influência da luz, ou seja, o seu sombreamento fica evidente na 3D View. Quando você escolhe o sólido, você observa o objeto então sem o sombreamento e sem a textura. O wireframe, você observa ele então como uma malha, e o bounding box, você observa então o espaço, ou seja, o volume que este objeto está ocupando então na sua cena. Nós vamos continuar, no caso, utilizando o modo de textura. O próximo ícone, ele se refere então ao pivot point, ou seja, o ponto de pivô. Nós não estaremos vendo também neste vídeo. Depois nós temos então as opções do nosso manipulador 3D, que nós já vimos. O primeiro ícone esconde ou revela o manipulador. O primeiro da esquerda serve então para você movimentar um objeto mediante a utilização do manipulador. O segundo serve para você rotacionar e o terceiro então para escalonar. Onde está escrito aqui global neste menu, você pode então optar entre View, Normal, Gimbal e Local, além do global. Bem, nós trabalharemos basicamente com o global e o local. O Gimbal, o Normal e o View são bastante específicos e nós não estaremos vendo então neste nosso curso básico. Ao lado direito então deste menu, nós temos estes pequenos campos que correspondem então a camadas, que funcionam de modo semelhante a programas de edição 2D, como por exemplo o Photoshop e o GIMP. Por exemplo, caso você queira passar um objeto desta camada para a segunda camada, você seleciona esse objeto, pressiona então o botão M no teclado e escolhe a camada que você quer enviar esse objeto. Vamos clicar na segunda, o objeto foi então para a segunda camada, ele não fica visível nesta. Ao clicar na segunda camada, você vai encontrar então a câmera. Se você segurar o Shift e selecionar as duas camadas, ficam todos os objetos visíveis. Para retornar então o objeto para a primeira camada, você pressiona M no teclado novamente e escolhe a primeira camada. Ao retornar para a primeira camada, então o objeto já está ali. As demais opções então, à direita do painel de camadas, nós não estaremos vendo neste nosso vídeo tutorial. Bem, agora nós estaremos falando então
sobre as diferenças básicas entre o modo de objeto e o modo de edição. Para tanto, nós vamos adicionar mais um elemento então na nossa cena, um cubo. Vamos colocar ele mais acima da grid. Bem, observem o cursor do mouse. No Objeto Mode, então, ele tem um formato de um cursor normal. Quando nós passamos para o modo de objeto, ele fica então no formato de uma cruz. Notem também como o objeto selecionado se parece então no modo de objeto. Ele tem apenas uma linha laranja em seu torno. Quando nós passamos para o modo de edição, então, todo o objeto fica numa cor laranja. Outra coisa a se observar é que as opções então do nosso header se modificam de acordo com o modo que nós nos encontramos. Por exemplo, no modo de objeto nós temos aqui as camadas e mais à direita nós temos estas opções. Ao passarmos para o Edit Mode, então, nós não temos mais as opções das camadas. Nós temos esta opção aqui que se chama a oclusão geométrica, nós veremos agora. E nós temos a opção de seleção de vértices, arestas ou faces. Observe que quando nós estamos no modo de objeto, nós só podemos optar por selecionar o objeto como um todo. Pode selecionar a lâmpada, a Suzane ou o cubo. Já no modo de edição, isto é diferente. Estando então no modo de edição, nós poderemos selecionar elementos individualmente. Por exemplo, vamos desselecionar o nosso cubo. Clicando com o botão direito do mouse, nós poderíamos selecionar apenas um vértice. Em muitos tutoriais vocês vão ouvir falar em Vertex, Edge e Face, ou seja, são os nomes correspondentes dos vértices, arestas e faces, porém em inglês. Para selecionar então uma aresta, uma edge, você clica no ícone do meio e clica novamente no objeto, o mesmo com relação à face. Se você quiser selecionar mais de uma face ou vértice ou aresta, você mantém pressionado o botão Shift enquanto você vai clicando nos elementos. Observe que quando nós entramos no modo de edição, nosso objeto selecionado era então um cubo, logo você não conseguirá fazer nenhum tipo de alteração nos demais objetos da cena. Beleza? Bem, vamos voltar então aqui ao Objeto Mode e vamos falar sobre algumas coisas que são interessantes com relação à edição dos objetos. Por exemplo, estando no modo de objeto, então, você poderá modificar a posição de um objeto, você poderá rotacionar o mesmo, podendo inclusive modificar então a escala deste objeto, restringindo a mesma então apenas um de seus eixos. Beleza? Bem, já no modo de edição, então, nós podemos manipular individualmente cada um então dos elementos que compõem o nosso objeto, ou seja, os seus vértices. E como vocês veem aqui, então nós deslocamos o vértice. Nós poderíamos deslocar também uma aresta ou até mesmo uma face inteira. Beleza? Outra coisa que é interessante aqui de ressaltar é que no modo de edição você pode optar então pela oclusão geométrica. Observe que quando nós habilitamos a mesma, então o objeto aparenta então ter as suas faces transparentes. Desta maneira você pode selecionar um dos elementos por entre a face da frente. Por exemplo, nós poderíamos selecionar o vértice de trás. Bem, quanto a 3D View, era isto que nós tínhamos para ver então. Eu acredito que o que foi passado é o suficiente para que você possa acompanhar a maioria dos tutoriais então do Blender Web. Nos nossos próximos tutoriais do nosso curso básico, nós vamos estar falando então sobre a timeline, a outline e a janela de propriedades. Caso tenha restado alguma dúvida, pode postar aí que o quanto antes eu estarei respondendo. Se tiver gostado, clica aí embaixo que gostou para ajudar a divulgar o canal. Se inscreva também para ficar por dentro das novidades. E nós nos encontramos então no nosso próximo tutorial. Um grande abraço a todos e até lá.